Bom, aqui é o professor Arilson. Vamos para mais uma aula nesse segundo ano que eu tenho um carinho muito especial. A gente vai falar agora sobre calorimetria, certo? É um assunto continuando em nosso conteúdo, né? Então, calorimetria é um assunto bem interessante, fiquem atentos. Nesse caso aqui agora, a gente vai falar sobre o calor, certo? Aqui temos um recipiente com água quente, né? Outro com água fria, certo? Ao depositar a água em um outro recipiente maior, a água vai ficar o que? Morna, ou seja, ele vai entrar em equilíbrio térmico. Calor é energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas, certo? Continuando. O calor também tem um calor sensível. É o calor que cedido a um corpo ou retirado deste produz mudança de temperatura. Isso é chamado calor sensível. Já o calor latente é o calor que cedido a um corpo ou retirado deste produz mudança de estado. Então vemos aqui, né, o gelo, que ele está no estado sólido, vai para o estado o quê? Líquido. E aqui nós temos aqui, né, esquentando uma vasilha de água. Então, nesse caso aqui, produz mudança de temperatura nesse recipiente aqui, certo? Quantidade de calor sensível. Então, estamos na nossa primeira fórmula que a gente vai trabalhar. Essa fórmula aqui é chamada quantidade de calor. Toda vez que o exercício pedir quantidade de calor, você vai usar essa fórmula aqui. O que seria essa fórmula? Esse Q é quantidade de calor. Esse C aqui é chamado calor específico. Cada substância tem um calor específico, tá? Cobre, água, prata, alumínio tem um valor específico, né? Massa, delta, esse delta aqui, ó, com ômega, então na verdade é variação de temperatura, certo? Seria a temperatura final menos temperatura inicial. Aqui tem algumas que a gente vai usar nos exercícios, né? A caloria ele é dado em cal, mas também pode aparecer em quicaloria. Então seria o seguinte, uma quicaloria é igual a 1000 calorias, então você pode fazer a transformação aqui. Temos também aqui a potência em quilowatts-hora, que é igual a 3.600 kJ, né? Esta aqui não vai usar, praticamente, dificilmente vai aparecer, certo? Aqui também temos a unidade J em joule, cal é caloria e um cal equivale a 1,18 joule. Então essa relação que você tem para transformar a relação do exercício aí, certo? Bom, vamos continuar então. Próximo slide vai falando sobre aqui em relação ao calor específico, certo? Aqui a fórmula da quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. O calor específico é dado em cal, grama, grau Celsius, certo? Então, nesse caso aqui, a temperatura é em graus Celsius. Aqui tem o valor de cada substância do calor específico. Então, temos do ouro, é um valor, da prata, do ferro, do aço, do cobre, latão e do alumínio. Ou seja, aqui é o valor exatamente que ele absorve. Aqui fala aqui, ó, quantidade de calor que faz variar em 1 grau a temperatura da massa por grama na substância. Então, esse valor aqui é a variação em 1 grau em relação à temperatura aí. Tem substâncias que eles variam mais, eles absorvem mais calor, outros cedem. Então vai variar conforme a substância aqui, certo? Continuando. Quantidade de calor sensível, certo? Aqui fala sobre aumento de temperatura, o calor é recebido. O Q, que é a quantidade de calor, o K, desculpa, é maior que zero, então é aqui, recebido.
Já a diminuição de temperatura, que é o calor cedido, ele cede. Então, a quantidade de calor é menor que zero. Recebido é maior que zero quando aumenta a temperatura. E cedido é menor que zero quando diminui a temperatura. Como aqui, ó. O calor específico da água é 1 cal por grau Celsius. Aqui do gelo já é 0,5. Regiões úmidas, menores variações de temperaturas. Deserto, maior temperatura, variações maiores de temperatura. Bom, aqui temos a quantidade de calor sensível. A água, o calor específico é 1. A areia é 0,20. Você pode ter noção disso, por exemplo, a areia durante o dia ela é bem mais quente que a água do mar. Aqui fala, ó, dia ensolarado, a temperatura da areia é maior que a água do mar. Na noite fria, a água do mar, a temperatura é maior que da areia, certo? Por isso que no deserto, durante o quente, aquele calor é muito forte. Durante a noite é um frio muito forte, porque a água da areia, a areia, ela não absorve tanto o calor, certo? Ela não acumula o calor, diferente da água. A água, ela absorve esse calor durante o dia e à noite ela libera esse calor. Por isso que a temperatura é maior em relação à areia durante a noite. Quem for à noite num rio, na água do mar e pegar na água, você pode perceber que a água é morna, porque ela começa a liberar o calor. Por isso que em relação que a água é maior a temperatura que a da areia durante a noite, certo? Continuando, gente. Aqui, vamos fazer o primeiro exercício nosso aqui. Por um chuveiro passa 6 litros de água por minuto, de modo que a temperatura da água aumenta de 15 graus para 30 graus Celsius. Qual é, em quilowatts, a potência do chuveiro? O calor específico da água é 1 cal, certo? Por graus Celsius. Densidade da água é 1 kg por litro e uma caloria é igual a 4 joules. Então temos aqui uma forma de a potência, certo? Ele quer saber qual a potência do chuveiro. Nesse caso aqui, seria a quantidade de calor dividido pelo quê? Pelo tempo, certo? Quantidade de calor é a fórmula massa vezes calor específico, variação de temperatura. Aqui está em litros, certo? Então você tem que calcular aqui nesse caso, como está em litros por minuto, 6 litros por minuto que passa o chuveiro, tem que ver em relação à densidade. A densidade é 1 kg por litro. Só que na fórmula, na massa aqui, pessoal, sempre se vai substituir a massa em grama, certo? 1 quilograma, 1 quilo, quantas gramas tem? Tem 1000 gramas. Se é 1 kg por litro, se tem 6 litros, vão ser quantas gramas? 6.000, certo? Então vai ser 6.000 gramas. Ele colocou notação científica aqui. 6,10 a terceira é 6.000. Vezes o calor específico. O calor, apesar do calor específico da água ser 4, pessoal, mas só que ele tem que, nesse caso aqui, você tem que transformar, tá? Tem que transformar ela em joule, porque você está mexendo com potência. Então, nesse caso aqui, seria transformando em joule, vai multiplicar por 4, porque uma caloria é igual a 4 joules, certo? Então, 1 vezes 4, 4. O calor específico é 4. Aqui é a variação de temperatura. A temperatura final menos a inicial. 30 menos 15, certo? É 15. E 60. Por que 60? Porque é por minuto. Então você vai colocar o tempo em segundo. 1 minuto tem 60 segundos. Certo? Você vai diminuir, multiplicar por 4, multiplicar por 6.000, dividir por 60. O resultado aqui da potência vai ser 6.000 watts, que é igual a 6 kW, certo? 1 kW é igual a 1000 watts, como nós tínhamos visto anteriormente. Então, você pode colocar aqui 6,10 a terceira watts, que é a mesma coisa que 6.000 watts, ou 6 kW, que é a resposta. Vamos para outro exemplo.
Uma fonte térmica fornece calor de potência, certo? De 30 watts. Então, nesse caso aqui, temos o que? Watts, que é joule. Joule por quê, pessoal? Por segundos, certo? Então, nós temos aqui um bloco homogêneo de massa 100 gramas recebe o calor desta fonte, sua temperatura eleva de 20 graus para 30 graus durante 90 segundos. Qual é o calor específico? É a mesma fórmula, massa, calor específico, variação de temperatura, sobre ΔT. Nesse caso aqui, ele quer saber o calor específico, então você vai multiplicar cruzado, certo? Multiplicando cruzado, esse M, a variação está multiplicando, vai passar dividindo. Nesse caso aqui, a potência é 30 watts. Que mais? Aqui o tempo 90 segundos, a massa será o que? Em grama, 100 gramas, variação de temperatura que é 30 menos 20, final menos inicial, estamos aqui. Deu calor específico 2,7 joule por graus Celsius, certo? Continuando, gente. Temos que falar também sobre a capacidade térmica. Mede numericamente a quantidade de calor que faz variar 1 grau de temperatura do corpo. Isso é a fórmula da capacidade térmica. Cada substância também tem uma capacidade térmica, que é a quantidade de calor com a variação de temperatura. Ou essa fórmula aqui também. A capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Então você pode usar ora essa fórmula, ora essa. Depende do exercício, certo? Depende dos dados que você tem do exercício. Aqui, mais um exemplo. O gráfico a seguir representa a variação de temperatura em função do tempo de um corpo sólido. Massa 500 gramas, ao ser aquecido por uma fonte que libera 200 cal por minuto. Determine o calor específico da substância, constitui o corpo, a capacidade térmica do corpo. Então, primeiro ele quer saber o calor específico. Nesse caso, a gente vai usar... como é um gráfico, você tem que prestar bem atenção. Você vai usar os dados do gráfico aqui, certo? Então seria 10 minutos aqui e a temperatura final e a temperatura o que? Inicial. Então a fórmula é quantidade de calor dividido por massa, que aqui seria o que? Massa C, MC, certo? Seria massa. Aqui, pessoal, presta bem atenção. Nesse caso aqui, a quantidade de calor. A quantidade de calor, nesse caso aqui, desculpa aqui que eu mexi aqui, certo? Essa quantidade de calor é 200 cal por minuto. Então, como é 10 minutos aqui, você vai ter que multiplicar por 10, certo? 10 vezes 200 vai dar quanto? 2.000. Que mais que eu posso fazer aqui? A massa é quanto? 500. E a variação de temperatura seria o quê? Aqui não tem esse Czinho não, só M ΔT. Aqui seria 40 menos 20, que vai dar 20. 500 vezes 20, aqui seria 2.000 dividido por, deixa eu ver aqui, 10.000, né, gente? Então dá 0,2 cal, o calor específico aí. Já a letra B, a capacidade térmica, que é a massa vezes calor específico, ó, a massa é 500, calor específico 0,2, multiplicando aí 100 cal por grau Celsius. Então temos aí, certo? O nosso exercício aí. Bom, nesse caso aqui, gente, nós estamos vendo aqui, rapidamente, nós temos que definir logo, certo? A nossa primeira parte. Então, nesse caso aqui, eu estou definindo a nossa primeira parte, onde a gente pode depois continuar com outro vídeo, tá? Até mais, gente. Boa sorte.